Eu vou lançar ainda hoje. Então, para quem tá vendo aí, preocupado com a questão do lançamento da nota, então eu vou lançar ainda hoje, tá bom? Vamos lá. Então, na aula passada, já faz 2 semanas, mas a gente viu o conteúdo sobre os pressupostos, né? O que veio antes da ciência moderna, né? Qual que era a base para que existisse, para que viesse a existir algo que a gente conhece como ciência moderna. E quando a gente fala de ciência moderna, a gente está falando da ciência que chega até os nossos dias. Apesar de nós estarmos num período do tempo comumente chamado, né? Comumente não, mas por, por alguns importantes pensadores, a gente acaba em várias áreas, né, chamando esse período que nós vemos de pós-modernidade. A gente vai entender o porquê que sim, porque se tem essa compreensão de que a modernidade, de uma certa maneira, acabou e a gente está no momento depois da modernidade. Talvez ainda não tenha, não sei, está falhando minha voz aí para todo mundo? Aí. Pra mim tá ok. Ah, então pode ser que seja aí a recepção aí, o download aí da rede. Bom, seguindo. Então, essa época que a gente vive atualmente é chamada de pós-modernidade. Um dos autores, um sociólogo, filósofo, que nomeia assim esse período é um cara chamado Zygmunt Bauman, né, que é autor de Modernidade Líquida. E coloca lá alguns critérios para o momento da nossa contemporaneidade, esse momento que nós vivemos agora. Mas a gente está falando de um momento anterior, que só pode existir pós-modernidade, por óbvio, porque existiu antes a modernidade. E a ciência que a gente faz, que vocês como psicólogos e psicólogas farão, ela nasce, ela tem início na modernidade, com as bases e os fundamentos da ciência moderna. Então a gente vive, apesar de ser uma pós-modernidade, tem elementos, como por exemplo, o próprio fazer da ciência, que, que ainda continua com uma noção moderna. E eu digo que, na minha compreensão, a gente tem um desafio como psicólogas, como psicólogos em formação, de compreender essa diferença entre os conteúdos que de fato nós aprendemos e lidamos e iremos lidar na vida profissional, como a nossa vida profissional e na vida acadêmica também, que diz respeito à, à modernidade e outras coisas que assim, a gente não aprendeu. A psicologia talvez ainda, como profissão, não achou ainda uma forma de lidar com algumas questões muito presentes na pós-modernidade. Pelo menos não uma resposta mais, como posso dizer, uma resposta não definitiva, mas uma resposta assim minimamente segura. A gente está construindo ainda a cada momento isso. Um exemplo, só para não ficar nisso, né? Do que eu estou dizendo. Uma das características da modernidade é a busca pela verdade, não mais
pela filosofia, mas uma verdade científica por meio da ciência. Porque a ciência acredita e se posiciona numa busca de uma verdade que ela entende a ciência, não é a verdade da mesma forma que a filosofia buscava. Existe uma verdade. A ciência carrega elementos da filosofia, mas a ciência vai construir outras formas de chegar à verdade. Pois bem, a pós-modernidade é caracterizada por ser um período de pós-verdade, onde não há, no espírito da época, ou seja, na forma como as pessoas pensam atualmente, uma noção de uma única verdade ou de uma verdade que possa ser alcançada, que seja absoluta. As pessoas, em geral, têm uma postura de entender que cada um tem a sua verdade, ou não é? Cada um tem a sua verdade, que não existe uma única verdade, muitas verdades. Então, se existem tantas verdades quanto existem perspectivas, então não existe verdade. E se não existe verdade, a maneira como a ciência apresenta uma resposta, ela é só mais uma verdade diante de infinitas verdades, que é a minha, que pode ser oposta à da pessoa que está do meu lado, que pode ser oposta à do vizinho, que pode ser oposta à de vocês. Então a ciência tem esse desafio de ser um conhecimento que aponta e busca a verdade num período cultural, histórico que é o nosso, social, de pensamento, que é o pensamento pós-moderno que não existe mais uma verdade. É o período da pós-verdade. Então a gente tem esse desafio. E a psicologia como ciência e como componente da ciência moderna também não tem uma resposta pronta de como uma ciência que nasceu na modernidade lida com a cultura pós-moderna. A gente ainda está construindo isso. Quando eu digo a gente, isso inclui vocês, porque eu não tenho a resposta e vocês são psicólogas, psicólogos em formação. Então, necessariamente, vocês estão embarcando nesse desafio. Legal? Até aqui, tudo bem? Dê um feedback para mim aí no chat, pelo menos. Adriano, então, se eu entendi, é isso. A, a filosofia, ela tinha uma maneira de buscar a verdade. E hoje, a pós-modernidade tem a sua verdade, que, entre muitas verdades, entre a verdade de cada um de nós. É isso? Mais ou menos isso? Não. Toma cuidado com esses resumos, Perla, porque esses resumos aí é aquela. Sabe quando a pessoa fala, me dá uma receita? Ah, Aí eu entendi assim, tá, você falou que tem que ter farinha, ovo e açúcar. É isso, né? E aí eu vou lá, faço e faz uma gororoba, e aí eu não entrego o que eu queria, né? Eu tô dizendo assim, são três períodos, historicamente são três períodos diferentes. sim, A ciência, ela tende a se diferenciar da filosofia. Porque a filosofia já existe desde os gregos, na antiguidade, ou seja, 2.500, 2.600 anos atrás. A ciência moderna é alguma coisa que surge mais ou menos há 500 anos, 400 e pouquinhos anos, ou seja, a idade mais ou menos que tem a cidade de São Paulo, a idade do Brasil é mais ou menos a idade da ciência moderna. A ciência moderna é um pouquinho mais nova, não muito, uns 20, 30 anos. Então, a gente está falando de um conhecimento que é a filosofia, que tem pelo menos 2.000 anos, é mais 2.000 anos mais velha do que a ciência moderna. Então, quando surge um pensamento diferente da filosofia, ele vai tentar se diferenciar mais, não só para ser diferente,
mas por conta das questões culturais. Eu tenho receio que eu não falei isso, que a gente não, talvez não tenha visto com tantos detalhes. Qualquer coisa a gente vai ver agora e a gente tenta correr para terminar o conteúdo da aula de hoje. Mas a filosofia, ela, como a gente viu em Sócrates, nos pré-socráticos, em Platão e Aristóteles, e isso vai acontecer nos períodos posteriores, né? Principalmente quando a filosofia se aproxima da religião, né? Como a gente viu lá, a filosofia patrística, depois a gente vai ter a época medieval, a escolástica, filósofos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, por exemplo, que vão associar a filosofia à, à busca de uma verdade que é Deus, mas é uma verdade que existe, né, uma busca de uma verdade que existe na filosofia e uma busca de uma verdade que também existe na teologia. E aí, quando a gente tem a época, o final dessa época medieval, onde a gente tem a Renascença, tem um pouquinho mais para frente o Iluminismo, um pouquinho, estou falando de mais 100 anos, 200 quase. Depois a gente vai ter os próprios primeiros cientistas modernos. A grande diferença vai ser na forma de se buscar a verdade. Então, a crítica que a ciência moderna faz para a filosofia é uma crítica assim: olha, vocês buscam a verdade, mas é uma verdade especulativa. O que quer dizer com isso? Vocês apresentam uma resposta de uma verdade, mas vocês não mostram algo palpável, vocês não mostram é, a evidência, né? É o famoso matar a cobra, coitada da cobra, né? E mostrar o pau, né? Mostrar o instrumento com o qual você nocauteou a cobra, né? Então, assim, a filosofia tem muitas possibilidades de respostas a questões humanas, mas a filosofia apresenta isso apenas do ponto de vista da lógica do pensamento. Mas a ciência moderna, ela quer a evidência sensível, palpável. Ela quer mensurar, porque a ciência moderna, ela entende que ela precisa não ficar só no pensamento, ela precisa ir para o mundo material, mas não só como Aristóteles, mas indo além, porque quer, ela quer analisar as coisas, ela quer usar, por exemplo, a matemática e matematizar o universo, né? Transformar com o olhar da ciência tudo de forma a estabelecer como aquilo foi construído, para que eu possa construir algo parecido, para que eu possa ter controle sobre os eventos do universo, da natureza. Então a ciência, ela tem já por de saída um anseio por controle. Então a verdade científica, ela é uma verdade que, diferente da filosofia, ela não é uma verdade que se restringe só ao pensamento, ela é uma verdade que se busca também a relação por fazer experimentos, por buscar controlar a natureza e o universo, por se envolver materialmente com as coisas, né? E também estabelecer teorias que sejam utilizáveis em qualquer período, em qualquer momento, né? Que é muito anseio dos filósofos pré-socráticos, né? De querer entender o universo observável. Então a filosofia retoma a ciência retoma esse anseio dos pré-socráticos, ou seja, Sócrates coloca alguma coisa assim muito relacionada à ética, a uma verdade que ela deve se amar, buscar a verdade, mas nunca defendê-la. Então, tudo isso vai se transformando em Platão e depois em Aristóteles, em questões que vão pautar a filosofia nos mais ou menos ali nos 2000 anos que vão se seguir.
Só que os pré-socráticos, eles queriam entender o universo, eles não estavam muito interessados em compreender o ser humano, apenas de que o pensamento humano também possui regras e o pensamento humano consegue entender o universo sem precisar recorrer aos deuses, né? À mitologia. A ciência moderna também vai procurar entender o universo observável, ou seja, tudo que está ao redor do ser humano. Só que diferente dos pré-socráticos, que vão querer achar uma essência que é a physis, os cientistas, eles não vão, eles não tem nada a ver, eles não querem saber de physis, de fundo perene, de um elemento que está em tudo e ao mesmo tempo ele não se confunde com as coisas do universo, porque esse fundo perene ele se transforma e ele é imperecível, ele é imortal. A ciência moderna não tem nada a ver com essa história, mas eles querem entender o universo observável, entendem que o pensamento e o universo possuem leis. Então, como é que o ser humano consegue acessar a organização do universo? Através do pensamento, da matemática, mas, como propõe Galileu Galilei, matematizando o universo, transformando em aritmética, em geometria, em todas as capacidades matemáticas o universo, buscando compreendê-lo. Mas também, e aí isso acontece a partir de um cara chamado René Descartes, que também era filósofo, mas também era matemático, assim como Galileu também era matemático. E a matemática é a grande base das ciências, né, da ciência moderna. E Descartes, ele vai questionar também o que vem antes dele, que é todo conhecimento, e ele vai colocar em dúvida muitas coisas. A única coisa que ele não consegue duvidar é de que enquanto ele duvida, ele está pensando. Olha, eu posso duvidar de muitas coisas, posso duvidar de Deus, posso duvidar das minhas sensações, posso duvidar do conhecimento que veio antes de mim, mas de todas as dúvidas que eu posso ter, eu só não posso duvidar de que enquanto eu estou duvidando, eu estou pensando, porque duvidar é pensar. Então, para eu existir, eu que a certeza de que eu estou aqui, eu preciso duvidar, e duvidar é pensar. Então, eu penso, logo eu existo. Então, aquela máxima do Descartes, que é penso, logo existo, é essa lógica. Duvido de tudo, porque nada me traz um conhecimento seguro, nem o que se falou, o que se escreveu sobre Deus até aqui, nem sobre as minhas sensações, e nem todo conhecimento filosófico não trouxe uma verdade a qual não possa ser colocada em dúvida, né? E aí, quando ele faz esse exercício, ele entende de que a dúvida é pensamento. E que se ele existe e ele tem a certeza de que, olha, eu existo porque eu estou duvidando, porque eu estou pensando, então se eu penso, logo eu existo. E o pensamento como base da existência em Descartes, que é chamado de cogito cartesiano, vai colocar uma diferença entre a coisa que pensa e a coisa que não pensa. É o res cogito, res é coisa, né? E cogito é pensamento, ou seja, coisa que pensa, e a res extensa, que é a coisa extensa, aquela coisa complementar. Então, a coisa que pensa, que somos nós, eu e vocês, podemos controlar a coisa extensa, podemos controlar o universo observável, podemos controlar tudo aquilo que não pensa, porque aquilo que pensa controla aquilo que não pensa. E a gente continua aí nas bases do pensamento moderno, né? Depois disso, a gente vai ter um outro filósofo, mas um filósofo pensando já um filósofo da ciência,
Porque tem isso, né? Tem essa transição, não foi um corte seco, né? Você tem filósofos que vão entrar na ciência, já tem cientistas, né? Isso não quer dizer também que a filosofia desapareceu, a filosofia continua até hoje. O que mudou é que com o pensamento científico, a filosofia talvez conseguiu se concentrar em outros assuntos que a ciência não conseguiria dar conta, né? Mas, voltando lá para o David Hume, então a gente começou a ter pensamentos opostos ao pensamento do René Descartes. René Descartes é francês e o David Hume é inglês. E aí surge um movimento em René Descartes chamado de racionalismo. É a ênfase na razão, a ênfase na capacidade de pensar, de duvidar, e através dessa dúvida, através do pensamento, através de um pensamento lógico baseado na matemática, controlar as coisas que não pensam. Por exemplo, os animais, a flora, os minerais, as substâncias, e procurar entender como o universo funciona, intervindo, interferindo, né, fazendo experimentos. Só que para os racionalistas, né, sendo que o maior nome é do René Descartes, o pensamento é a forma principal para gerar conhecimento, né? Conhecimento só pode vir através e necessariamente do pensamento. Fazer o controle, fazer o experimento, intervir no universo é uma consequência do pensamento. E aí, uma outra, eu vou colocar aqui no chat para vocês depois terem noção, mas eu tenho um slide só disso, mas eu acho que se eu trazer esse slide aqui para a aula, a gente vai ter problemas, porque a gente vai ficar bem atrasado no conteúdo, mas vai dar tempo aqui, vamos lá. Então, do que eu estou falando aqui? Filosofia versus ciência moderna, né? Porque existe, então eu vou colocar aqui, a forma de buscar a verdade eu vou colocar com V maiúsculo, é diferente. Pera aí, galera, tô digitando aqui, mas vai valer a pena. Então, a forma de buscar a verdade, resumindo o que eu estava falando até agora,
é diferente entre filosofia e ciência moderna. Para a ciência moderna, a filosofia é especulativa, fica especulando, né? Fica falando coisas, como por exemplo a teoria das ideias, a substância de Aristóteles. Então fica especulando possibilidades, e que essas possibilidades dependem do pensamento e do entendimento de cada filósofo. Ou seja, o pensamento de Platão e de Aristóteles, que são pensamentos muito diferentes, um aponta para o mundo das ideias e o outro aponta para a materialidade, são opostos, e isso faz com que o conhecimento já seja pautado pelo tipo de pensamento, se é de Platão ou se é de Aristóteles. E realmente isso vai pautar o pensamento na Idade Média, que é o período que vem anterior à modernidade, né? Ao buscar, ao contrário, a ciência almeja uma forma de buscar a verdade que ofereça um caminho que possa ser seguido sem depender do gênio. Não é o gênio do Aladim, é o gênio, é a capacidade de cada filósofo de chegar a respostas ou de chegar a novas perguntas. Ou seja, a ciência não quer depender de Platão, Aristóteles e de ninguém. A ciência quer ter um método, um caminho que seja o caminho que a própria ciência, sem precisar de nomes, claro que esses nomes vão existir, claro que vão existir vaidades, mas que a ciência não precisasse da genialidade de filósofos, mas que ela tivesse um método, tá? Tanto a filosofia quanto a modernidade, quando a modernidade não, tanto a filosofia quanto a ciência moderna entendem que existe uma verdade, porque ambas entendem que o universo organizado, ele é organizado por leis que podem ser compreendidas pelo pensamento humano. A diferença é que a ciência moderna não busca uma essência, nem busca uma physis. Ela busca a verdade através da matemática, que é entendida como uma construção do pensamento humano. E aí eu matematizo, eu transformo a Lua, o oceano, o universo, né, as estrelas, eu vou transformando o que em matemática, em tamanho, em, em raio, em diâmetro, em área, né, geometria, em distância, em profundidade, em quantidades. Eu vou transformando em matemática, de tal maneira que a matemática que permite prever acontecimentos também permita à ciência prever acontecimentos, prever o que vai acontecer. E não prever como um adivinho, mas prever como uma equação matemática, que a gente consegue chegar a um resultado, ok? Então eu vou colocar isso aqui para vocês, de maneira a ficar registrado aqui. Ahn, uhum.
Outra coisa, tanto a filosofia como a ciência moderna, elas buscam a verdade. A diferença está na forma. A filosofia, por exemplo, a pré-socrática, né, buscará uma essência que fundamenta a forma de funcionamento do universo organizado, o cosmos. Né? O universo organizado, entendam tudo que existe, tudo. Os astros mais distantes, o meu cachorrinho, a água que a gente bebe, o clima, tudo. Tudo que vocês imaginarem que existe, né? Que existe não no sentido de cartesiano, né? Mas que existe no sentido material, né? Compõe um universo organizado. Já a ciência moderna não tem interesse nenhum em uma essência. A ciência não está buscando, a ciência não está buscando nada de essência do universo, mas antes ela busca matematizar o universo, ou seja, através da matemática, ela busca intervir, experimentar, controlar e prever os acontecimentos e os eventos. Então, a necessidade de controlar e um entendimento, uma compreensão, um conhecimento que permita ao ser humano prever acontecimentos e intervir na realidade, talvez é a marca mais importante da ciência moderna e que pauta o pensamento da ciência moderna. O meu comentário sobre a questão da pós-modernidade, eu vou colocar agora, e aí eu acho que esse é um bom resumo, Perla e colegas, do que eu estou fazendo aqui. Mas eu, não, eu tô escrevendo de cabeça aqui, tá? Não estou copiando de lugar nenhum. Então, pode ser que eu use palavras diferentes caso eu vá explicar isso de novo. Mas a ideia é essa mesmo. Deixa eu aqui, então, colocar. Ciência moderna versus pós-modernidade. Né? Ixi, dei um enter aqui que zoou.
Bom, é isso. Então acho que aqui resumo. Desculpa pelos enters aí que deu ruim aqui, porque eu fui digitando e saiu uns enter. Então ficou assim. Tal, da filosofia e tal. A ciência moderna versus esse período que a gente vive hoje da pós-modernidade. A ciência é marcada pela busca da verdade por meio do método e da atitude científica, como veremos nos slides. Estou fazendo conexão aqui com os slides já. Contudo, o período que vivemos é marcado pela não existência da verdade. Antes de tantas verdades, existem tantas verdades quanto as possibilidades de pensamento. Então, se tiverem 8 bilhões de pensamentos diferentes, são 8 verdades. E o resultado é claro, não existe a verdade. Esse S aqui não tem nada a ver, perdoa ele. Não existe a verdade. Talvez este seja o desafio dos nossos tempos, fazer ciência em um período que o senso comum não se interessa pela verdade. Talvez o senso comum está mais autocentrado, ele se preocupa em se afirmar como uma busca sempre individual, uma busca de respostas que são atingidas por um outro caminho, que não é o caminho da ciência e também não necessariamente é o caminho da filosofia. Ah, professor, mas ainda existe ciência moderna, existe filosofia. Nós aqui, estudantes de psicologia, nos interessamos pela ciência, nos interessamos pela filosofia. A gente vê na televisão ou na internet filósofos falando sobre, ou cientistas falando. Sim, mas esse não é o. É esse tipo de busca, né? A busca, seja ela filosófica ou científica, não pauta a nossa sociedade. O que está pautando a nossa sociedade é uma busca de uma verdade que valha para aquela pessoa naquele momento, e ela pode ser uma verdade efêmera, tanto que ela não nem deveria ser chamada de verdade. Então a gente chama esse período de pós-verdade. Então, a verdade como uma busca geral, né, como uma sociedade que entende que existe uma verdade, isso não é o que acontece hoje. E talvez esse é o nosso desafio, que é um desafio meu, um desafio de vocês. Não acho que quando vocês se formarem, nossa, que beleza, vocês não vão ter dificuldades com isso, porque isso já se resolveu. Acho muito improvável, né? Que em 5 anos essa treta toda se resolva. Acho que a gente vai estar conversando ainda sobre as mesmas coisas. Pra vocês terem uma ideia, acho que eu dou essa atividade de fake news desde 2017, mais ou menos. Essa que vocês fizeram, está em 2021, são 4 anos. E as fake news não caíram de moda, elas continuam sendo um grande problema. E que nesse período de 2020, 2021, até o presente momento, elas continuam sendo um grande problema para a sociedade. Principalmente quando se fala de vacinas, né, de uso de máscara, de métodos para evitar o contágio de doenças infecto-contagiosas. Então, eu acho muito difícil que a gente consiga superar esse assunto de maneira muito simples. As fake news têm tudo a ver com esse espírito da nossa época, né? Com a pós-verdade. Então, se eu tenho acesso a uma informação, eu acredito nela e ela faz sentido para mim, aquilo para mim é verdade, a ponto de eu querer compartilhar aquela verdade. Então, se tornam as fake news para aquela pessoa que compartilha essa notícia um, uma grande possibilidade de ser uma verdade. E a realidade é que as fake news, quando submetidas, seja ao pensamento filosófico ou quando submetidas ao pensamento científico, elas não têm nada de verdade. E é esse desafio que a gente vive hoje, não só vocês, não só a psicologia, todas as ciências, todos os conhecimentos que buscam uma verdade. Legal, acho que a Perla entendeu, né, que ela agradeceu, ou ela tá falando, ai, tá bom, tá bom. Os demais coleguinhas, tudo bem? Marielle, Dulcineia, deu para entender agora
aonde que a gente se meteu. O Adriano, no início a minha internet estava oscilando e eu Aham. entendi que você falou que o Bauman ele é da ciência moderna, mas ele não seria da pós-moderna, ou eu que realmente entendi errado por conta da Não, internet? deu uma cortada. Eu falei que um dos filósofos e sociólogos que estudam essa passagem da ciência moderna para a pós-modernidade é o Zygmunt Bauman, que ele tem vários livros em que ele testa esse tipo de pensamento. Ele pensa sobre as redes sociais, sobre os relacionamentos, sobre essa busca da verdade. Em que momento que isso deu ruim? A gente vai falar quando a gente estiver terminando ciência, indo para epistemologia, que eu acho que vai ser no comecinho de novembro, a gente vai falar onde é que os pensadores, que não foi só o Bauman, tem toda uma categoria de pensadores que vão tentar localizar onde é que deu ruim a modernidade. Assim, tipo, deu ruim porque É, porque eu acho que como falhou, para mim não estava fazendo sentido. Eu falei, ué, mas não está fazendo sentido, né? O que eu tinha entendido, mas aí agora é, faz. Agora eu é, entendi, faz sim. é porque ele dá um nome, porque assim, o que acontece? Pro Bauman, vamos falar especificamente do Bauman. O Bauman é aquele velhinho fofinho, com o cabelo todo espigado assim, que não tem, a pessoa tem tempo para escrever livro, mas não tem tempo para pentear o cabelo, né? Eu, por exemplo, tive que dar um tapa aqui e passar uma água porque a coisa tá feia. É um cabeleireiro onde, né? Então, o Bauman, ele vai tecer pensamentos porque ele começa a sacar, né, e o filósofo, o sociólogo, ele começa, o psicólogo também, quando a gente está muito atento, a gente começa a perceber alguns movimentos que podem ser identificados. Não é a capacidade mediúnica ou uma capacidade, mas é uma capacidade do exercício mesmo da nossa prática, seja ela do pensamento, seja intervindo nas relações humanas. A gente começa a perceber algumas coisas que vão se repetindo e você fala, poxa, tem coisa aí. E o Bauman, ele começou a se interessar por essas mudanças, porque ele, historicamente, vamos pensar, o vozinho, ele nasceu no período ainda da modernidade. Então, quem nasceu, assim, para o Bauman, a data que pauta o final da modernidade é a Segunda Guerra Mundial. Então, a partir de 1948, né, 45 a gente podia dizer, mas vamos colocar assim, quase 1950, acabou a modernidade. Para o Bauman, ali começa um novo período, que é o período da pós-modernidade. E aí, só que não é uma pós-modernidade completa, total. Ele vai falar que a gente está num período de passagem de um período de modernidade para um outro período. Por isso que ele vai falar, ele vai usar vários nomes. Ele vai chamar, por exemplo, de modernidade líquida, que é um dos livros do Bauman, porque ela não é uma modernidade estabelecida, né, com uma verdade. Ela é líquida como a água que vai se adequando a ambientes, que vai mudando, e isso não é uma coisa elogiosa do que o Bauman está falando. Ele só está descrevendo, né? Porque tem uma coisa, né, de uma filosofia mais oriental, né, de ser como a água, né, de se adaptar. E isso é muito bonito. Só que quando a gente fala de verdade, a gente está falando o quê? Da perda da segurança, né? Imagina você passando, andando. Eu não tive essa experiência, mas um dia eu gostaria de ter, de andar em cima de um lago congelado. Poxa, né? Deve ser muito legal, né? Você, puta, né, esse lago é água, mas agora no inverno ele está congelado. Mas com certeza você já deve ter visto alguma desses vídeos da internet que a pessoa vai andando no lago, ou filme de suspense, a pessoa vai lá e cai no lago congelado. Aí ela não consegue voltar. É um negócio angustiante. É essa sensação de insegurança e de angústia que caracteriza talvez a modernidade líquida, porque você não tem mais a segurança, não tem mais verdade. Então, o fenômeno das fake news, por exemplo, ele é um fenômeno típico da pós-modernidade. Porque se você não tem verdade, então qualquer
qualquer coisa pode ser verdadeiro desde que eu acredite naquilo. Então pode ser verdadeiro, podem ser verdadeiras muitas coisas, inclusive uma mentira, desde que eu acredite que outras pessoas acreditem nela. Essa é uma das coisas que o Bauman fala. Oi? Relacionamentos líquidos, né? Sim, porque as coisas não. O que caracteriza essa liquidez? A não permanência e a não necessidade de vinculação, né? Então, quando eu vou lá, ele fala do Facebook, né? Então, eu tenho 500 amigos no Facebook. E aí ele fala, não, eu tenho que ressignificar o que são amigos. Porque se eu chamar essas pessoas de amigos, né? Talvez não é a mesma coisa de um amigo fora das redes sociais, do mundo que não é o mundo virtual. Por quê? Porque se de repente a Marielle vai lá e postou alguma coisa que eu não gostei, eu vou lá, deixo de seguir ou bloqueio. Eu não preciso me envolver afetivamente com aquilo. Basta um clique. Agora, nas relações que não são, que acontecem fora das redes sociais, eu necessariamente preciso ter uma interação. Eu não vou poder me deixar de me relacionar com a Marielle caso ela seja minha amiga. Eu vou ter que chegar lá na Marielle e falar: olha, não gostei do que você falou. Você disse algo que eu não concordo. E eu vou ter que lidar com a energia que vai ser gasta, né? De cansaço, de tensão, de raiva, de frustração, de tudo aquilo que gera o rompimento. Então, fazer 500 rompimentos, então lá 500, não vou falar 500, fazer 10 rompimentos, né, nas redes sociais, deixar de seguir 10 pessoas, é mato, né? É fácil. Agora, romper com 10 pessoas é muito mais complicado. Então, assim, são esses exemplos que ele dá de como o nosso tempo está diferente, né? Esse tempo que a gente vive. Da mesma maneira, eu posso me relacionar com aspas, verdades, que pode ser que eu pense de uma forma hoje e amanhã eu pense de outra maneira. Só que isso é líquido. Só que isso tira o quê? A base de qualquer sensação de segurança. Entende? E aí, quando a gente está falando de conhecimentos que necessariamente precisam estar baseados na verdade, como, por exemplo, o tratamento de uma doença como a Covid-19, aí deu ruim, né? Porque aí você precisa de uma vacina, você precisa de um tratamento que de fato seja efetivo, ou seja, que se baseie na busca da verdade, nesse caso da verdade científica, ou a verdade é a mesma que a filosófica, mas uma verdade pelos métodos da ciência, pelo caminho da ciência. E aí você querer tratar a Covid-19 pelos meios das verdades individuais, vão ter gente que vão falar para você tomar, sei lá, tanta besteira que falaram, mas vamos colocar uma aqui, tomar uma limonada sem açúcar, com limão siciliano, cravo e Tahiti, certeza, você não pega a Covid. Mas não seguiu o método científico para chegar nessa verdade, se é que isso é uma verdade, porque isso tem mais a ver com a pós-modernidade. Ah, eu tomei e não peguei Covid, até agora eu não peguei Covid, então foi a limonada que deu certo para mim. Só que não está baseada num método científico, num caminho que a ciência faz para chegar a alguma verdade, ou seja, que prevê, que controla, que experimenta, que submete a uma lógica matemática. É assim que a ciência trabalha. Mesmo que aquela verdade possa ser superada, mas ela sempre vai ser superada através do método científico. Então a gente vai ver agora, né, na próxima hora, essa questão basicamente que é da atitude científica versus o senso comum.
o senso comum sempre existiu e todas essas coisas vão sempre existir, né? Filosofia vai sempre existir a partir do momento que ela é uma produção humana. Enquanto tiver ser humano, vai existir filosofia, a gente vai ter ciência e também vai ter o senso comum. A gente também vai ter que lidar com aquilo que não é verdade. Então, eu não acho que a gente vai ter superado isso nos próximos 5 anos. Eu acho que vai ser um desafio que a gente enfrenta hoje, que vocês vão enfrentar também. Adriano, você acha que a pós-modernidade é uma forma de regressão mais consciente, talvez? Não, eu acho que não. Eu acho que a pós-modernidade, ela é uma consequência de algo que a ciência moderna fez. Pode parecer meio estranho o que eu estou dizendo, mas na realidade, a pós-modernidade, ela é uma espécie de filha da modernidade, mas um filho que não reconhece a maternidade ou a paternidade da modernidade e um Um filho filho adolescente. rebelde. Filho Totalmente, revoltado. totalmente rebelde com causa, porque a ciência moderna de fato prometeu alguma coisa que não vai nos entregar. A ciência, ela vai nos entregar muitas coisas, mas aquilo que ela prometeu, a gente não chegou a ver ainda, mas nós vamos ver, principalmente no século XIX, que é o ápice da ciência moderna. Não é que é o ápice no sentido de que, nossa, nós nos desenvolvemos, sobretudo no século XIX. Não, a ciência continua a nos surpreender, continua a se desenvolver, mas talvez o ápice da importância da ciência moderna é no século XIX, né? A ruptura principal da ciência com a filosofia e com outras formas de conhecimento certamente foi no século XIX, mas não passou 100 anos, não chegou a dar 100 anos, já deu ruim já, porque a ciência não conseguiu entregar aquilo que prometeu, pelo contrário. Porque, só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de bomba atômica, Hiroshima, Nagasaki, como que a gente pode construir uma bomba atômica? Com certeza não é com fake news. Com certeza não é com filosofia. Com qual tipo de conhecimento que a gente constrói uma bomba atômica? Com conhecimento científico da ciência moderna. Como que a gente constrói armas químicas? Como que a gente constrói coisas que, ao invés de trazer qualidade de vida, de trazer desenvolvimento, elas trazem aí sim uma regressão, né? Que é a barbárie, né? Que é a, a, a morte, o sofrimento, né? A destruição do outro. Essas coisas, antes de haver esse fenômeno pós-moderno das fake news, a gente teve ações geradas pela própria ciência, né? Que talvez não foi pela ciência como um todo, mas de uma certa maneira é resultado. É um resultado que talvez a própria ciência não conseguiu se dar conta que seria o resultado. Porque se você busca experimentar, prever, controlar, você está numa ânsia de poder. E o poder, em geral, pode cegar as pessoas que o detêm e pode cegar uma grande quantidade de pessoas. E aí uma ciência pode chegar a esse ponto de produzir conhecimento que, ao invés de trazer desenvolvimento para o ser humano, vai trazer morte e destruição. E é aí que o negócio, que a coisa gira, né? Porque depois das atrocidades, e posso falar também de Holocausto, enfim, essas coisas estão bem pautadas aí na história, com bons registros, né? No final das contas, a ciência não entregou aquilo
que ela tinha prometido. E isso cria uma certa ruptura, né? Que vai sendo gerada e vai chegando onde nós estamos hoje, né? É lógico que não é tão simples assim, mas essa essa não entrega da promessa científica, ela com certeza é o parto da pós-modernidade, tá? Em geral, a gente vai concordar que depois da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa diferente começa a surgir, né? De que as verdades anteriores não servem mais. E aí que a gente começa a gestar, a humanidade começa a gestar esse período que a gente vive hoje, que é da pós-modernidade. Que é lógico que a pós-modernidade vai precisar também da Revolução 4.0, né? As fake news com a proporção que elas têm hoje, elas não existiriam se não houvesse acesso à internet, se não existisse. A culpa é da internet, então, não, a culpa não é da internet nem das redes sociais, mas que elas mudam a nossa forma de se relacionar, sim. E juntando com esse caldo todo, a gente vai ter esse período que nós estamos vivendo. Então, não sei se necessariamente é uma regressão, sei que é uma mudança. É uma mudança. Alguns momentos parece sim uma regressão, mas aí fica a pergunta: será que a gente evoluiu para regredir? Será que o tempo todo foi uma criança brincando com uma arma, sabe? Entende? Será que de fato teve uma evolução? É uma resposta meio complicada de procurar dar, né? A gente vai ter que, então, eu não ouso nem tentar responder, mas que a pós-modernidade ela é uma consequência da modernidade, com certeza. A ciência moderna tem responsabilidade na pós-modernidade, né? Com certeza. Às vezes a gente vê a discussão assim, porque a pós-modernidade, a ciência, como se a ciência não tivesse nenhuma, nossa, uma santa, né? Não, a ciência tem culpa, sim, só que a gente tem que olhar para a história, quando talvez a gente não era nascido ainda, talvez quando nossos pais, nossos avós eram nascidos. Aí a gente vai entender que sim, deu problema na ciência e os caminhos foram se distanciando. Então, quando a ciência apresenta uma resposta, uma vacina, e aí vem esse espírito da época de pós-modernidade, de pós-verdade, não, a vacina não pode ser uma verdade, a minha verdade é a verdade, então eu sou contra a vacina. Aí parece que, assim, nossa, coitadinha da ciência. Não, não é coitadinha da ciência. Esse distanciamento foi irresponsabilidade da própria ciência. Isso nos inclui. Por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados aí para a gente pensar aí sobre o nosso papel como psicólogos, porque em última instância nós somos cientistas também, né? Nós somos da ciência. Legal? Vamos para os slides então? E qualquer dúvida a gente continua conversando, né? Esses assuntos dão um pano para manga. Bom, é justamente aqui que a gente está falando, né, Marielle Perla, do Cineia Colegas. A ciência distingue-se do senso comum porque este é uma opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições cristalizadas, enquanto a primeira baseia-se em pesquisas, investigações metódicas e sistemáticas e na experiência de que as teorias, e na exigência, desculpa, e na exigência de que as teorias sejam internamente coerentes e digam a verdade sobre a realidade. A ciência é conhecimento que resulta de um trabalho racional. Acho que aqui esse parágrafo resume um pouco a discussão que a gente estava tendo agora, né? Quando a gente fala consigo, eu acho que aqui é o máximo que eu consigo. Ai, muito agradecida. Eu estava tentando ler. A gente com 47 anos já não enxerga muito, entendeu? Ô, louco. Vamos lá. Então é isso. Basicamente, assim, existe o senso comum. O senso comum é isso. Os hábitos,
as tradições, os preconceitos, muita coisa boa, mas também muita coisa perigosa e que pode ser nociva, habita o senso comum. A gente pode ter sabedoria no senso comum, mas a gente também pode ter muitos preconceitos, muitas tradições que se cristalizaram porque é assim. E a ciência não funciona dessa mesma forma, né? Ela se transforma por meio das próprias investigações, das pesquisas, da, da própria explicação racional que ela se propõe da realidade. Ou seja, ela se propõe a ser coerente e verdadeira sobre a realidade. E a gente vem aqui, né? O que é uma teoria científica, né? Tudo isso baseado no texto lá na unidade 7 do livro Convite à Filosofia da Chauí. E seguindo aqui, então, o que é uma teoria científica? É um sistema ordenado, ou seja, existe um começo, um meio, um fim, existe uma ordem, existe uma sequência, um sistema, e coerente, ou seja, ele está todo conectado, ele não tem uma parte que, isso aqui, beleza, mas isso aqui nada a ver. Não, tá tudo tem a ver dentro da ciência. De proposições ou enunciados baseados em um pequeno número de princípios, cuja finalidade é descrever, explicar e prever do modo mais completo possível um conjunto de fenômenos, oferecendo suas leis necessárias. Veja, é o que a gente estava dizendo. A teoria científica, ela se propõe, né, a oferecer uma explicação coerente, sistemática, ordenada, sobre um conjunto de fenômenos que estão aí no universo, no cosmos, e descrever, explicar e prever de modo mais completo possível. Só que quando a ciência faz isso, ela não faz na complexidade das proposições filosóficas, ela vai ter um pequeno número de princípios, que a gente vai entender um pouco sobre eles daqui a pouco. Seguindo no texto, a teoria científica permite que uma multiplicidade empírica de fatos, ou seja, um monte de coisas que estão na nossa experiência, que aparentemente são muito diferentes, que essas experiências possam ser compreendidas como semelhantes, se submetidas e quando submetidas às mesmas leis. E vice-versa, porque ela permite compreender por que fatos que são semelhantes, na verdade, são diferentes quando são submetidos às leis diferentes, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Como é que a gente explica que um pássaro voe, né? Não todas as aves, né? Nem tudo que é ave voa, né? Então, não dá para imaginar uma galinha voando, né? Mas ela levanta um pouquinho, mas não chega a voar. Mas quando a gente vê um passarinho, né? Um bem-te-vi, né? Que, pelo menos aqui na minha região, canta, que é uma beleza, os bem-te-vi de madrugada cantando, muitos bem-te-vis. Então, bem-te-vi cantando e voando, como que explica-se o voo dele? A gente pode fazer uma explicação dizendo, ele tem penas, tem asas, ele bate as asas, ele plana, mas como que a gente explica esse fenômeno? A gente pode colocar um outro fato que aparentemente não é semelhante, mas que ele pode ser submetido à mesma lei. Por exemplo, um avião comercial que tenha 200 assentos, ou seja, ele pode levar, além da tripulação, 200 passageiros. Ou seja, como é que eu vou comparar um passarinho a um avião de 200 assentos, né? que é feito de outro material, que não tem asas, que não tem penas, que não bate as asas, porque as asas do avião são fixas, né?
Se tiver meio solta, você nem sobe no avião, porque você acha que isso é um probleminha. Aonde que eu posso colocar eles na mesma categoria? Quando nós estudamos, por exemplo, a aerodinâmica. A aerodinâmica pode nos permitir compreender um passarinho e um avião, como é que os dois voam, como é que os dois conseguem voar sendo tão diferentes, quando eu tenho os princípios e as leis da aerodinâmica, que permitem compreender como é que fatos que aparentemente não são semelhantes podem ser submetidos a uma mesma lei, as leis da aerodinâmica. O contrário, né, também pode acontecer, né? Ou seja, se eu submeter o avião às leis da física mecânica, o passarinho não vai se submeter às leis, talvez, da mesma maneira que o avião, porque o passarinho está num outro âmbito, porque ele é um ser vivo, então ele vai submeter às leis biológicas. A diferença é que eu posso ter um avião que pode voar durante 20, 30 anos, e um passarinho ele tem um tempo de vida que, em geral, é bem menor do que isso. Percebem? Então, a teoria científica ela vai procurar descrever, explicar, prever de modo mais complexo, mais completo possível, através de um número pequeno de princípios, oferecendo as leis necessárias, ou seja, explicando, prevendo, descrevendo como que aquele fenômeno, como aquele fato acontece, como acontece, e permitindo que, às vezes, coisas que não necessariamente são parecidas possam ser compreendidas pelas mesmas leis e também, por leis diferentes, possam também ser compreendidos de forma diferente. Até aqui, tudo bem? Beleza? Podemos seguir? Vamos seguindo aqui, então. Aí, a gente tem aqui a atitude científica e senso comum, né? A ciência, e essa palavra está grifada aqui, desconfia da veracidade das nossas certezas. A ciência desconfia da falta de curiosidade, a ciência desconfia da adesão imediata às coisas e da ausência de crítica. Então, a ciência ela é marcada pela dúvida, que pode soar para algumas pessoas meio chato, né? Poxa, mas a ciência também não dá tão poucas certezas, né? Ela fala que vai buscar a verdade, mas ela mais duvida do que afirma. Sim, porque a ciência sempre desconfia de quando não tem ausência de crítica, quando tem ausência de crítica, ou seja, quando não tem uma reflexão crítica, a curiosidade. A ciência ela não coloca a mão no fogo aonde não se usa o seu método. Por esse motivo, onde o senso comum, né, vê os nossos hábitos, nossos preconceitos, as nossas tradições, aonde o senso comum vê acontecimentos simples, a atitude científica vê problemas e obstáculos, aparências que precisam de explicação ou de ser afastada. Veja, às vezes a gente vê uma afirmação do senso comum que com certeza vocês já viram e que vocês até usaram, alguns de vocês usaram como exemplos de fake news, perdão. Como, por exemplo, manga com leite faz mal. Manga com leite faz mal. Eu convivi com essa fake news durante muito tempo, né? Acho que até os idos da faculdade mesmo. Até uns 16 anos atrás eu convivi com essa fake news. Nunca foi uma questão, assim, tipo, vou tomar um suco de manga com leite. Não tinha essa ambição na vida.
Mas eu já tinha ouvido das minhas avós, talvez de alguns tios, essa história de que não podia tomar manga com leite porque fazia mal. Então não é alguma coisa de 100, 200 anos atrás, é uma coisa que alguma parte da minha vida eu, pelo menos, convivi com essas afirmações. E isso, para o senso comum, é uma tradição cristalizada, é um preconceito que tem, com certeza, uma explicação histórica de quando surge esse preconceito, de quando surge essa tradição cristalizada. Mas a ciência, já de cara, vê problemas. Ela vê algo que precisa de uma explicação, de uma aparência que precisa ser aproximada ou afastada. Então, assim, como é que manga com leite faz mal? Qual a base disso? Como que você explica isso? O senso comum aceita. Ah, faz mal. Quem falou? Ah, minha avó falou isso. Então, nossa, minha avó. Mas a ciência não se assombra, não se assusta com autoridade. Nossa, mas foi fulano de tal que falou que manga com leite faz mal. Não, a ciência não se amedronta diante de autoridade. Ela vai desconfiar da veracidade dessas certezas, então ela vai identificar que é um obstáculo, é um problema para se obter o conhecimento, então algo tem que ser explicado. Vamos então comparar por meio dessas duas, acho que é o máximo que eu consigo aumentar isso daqui, gente. Por meio dessas duas colunas, elas estão associadas, tá? Então, tudo que está de um lado está comparando com o outro. Acho que mais um pouco. Eu acho que aqui é o máximo. Então, vamos lá. De um lado, eu tenho a atitude científica, ou seja, a maneira como a ciência se posiciona diante dos acontecimentos, dos fenômenos, dos fatos do universo, e como o senso comum se posiciona diante desses fatos, desses acontecimentos. De um lado, eu tenho a atitude científica, cuja postura, o conhecimento é objetivo. Quando a gente fala de objetivo ou até subjetivo, a gente está falando de algo que diz respeito, no caso do objetivo, ao objeto. Ou seja, algo objetivo está relacionado ao objeto. Algo subjetivo está relacionado ao sujeito. E quando a gente fala de subjetividade, a gente está falando de tudo que diz respeito ao sujeito e não aos objetos. Então a gente pode estar falando das sensações, das emoções. A gente pode estar falando de coisas que, do ponto de vista objetivo, elas podem ser não mensuráveis, elas podem não ser palpáveis. Então, enquanto o senso comum é subjetivo, ele diz respeito ao sujeito, mas quem falou que manga com leite faz mal? Eu falei, mas por que você está me falando? Porque minha avó falou. E ela conta uma história de que tal pessoa quase morreu tomando leite com manga com leite. Então isso daí é um perigo. Minha avó não ia mentir, né? E eu acredito na minha avó. Então, se você acredita em mim, não tome manga com leite, porque olha, isso aí dá problema. Percebam que todo o conhecimento está baseado nos sujeitos. É um conhecimento subjetivo, está relacionado às subjetividades, às pessoas nas suas tradições, às pessoas nos seus preconceitos. Já a atitude científica, ela não vai se basear em algo subjetivo. A base da atitude científica está nos objetos. Qual objeto? E objeto não necessariamente é algo palpável, como, por exemplo, de novo aqui, né, a véia de guerra, minha xícara.
Não necessariamente, pode ser, mas não necessariamente é o objeto. O objeto pode ser a manga associada ao leite. E não não as subjetividades, os preconceitos, o que as pessoas querem dizer. Então, o que as pessoas pensam a respeito, mas a atitude científica vai se basear sobre objetos, os objetos científicos, que podem ser, por exemplo, a associação da manga com o leite, porque ninguém vai dizer que manga por si só faz mal e nem o leite por si só faz mal. Talvez o consumo exagerado, talvez alguém que tenha uma intolerância, uma alergia a algum componente do leite, né? Agora, associação entre a manga com o leite, então precisa se entender isso. O senso comum, ele é qualitativo. Quando a gente fala de qualitativo, é algo que diz respeito à qualidade. Mas qualidade, a gente vai dizer assim, qual a qualidade de tal produto, qual a qualidade, quais as qualidades de tal pessoa. A gente está falando de quê? De adjetivo, né? De bom, de ruim, de sei lá, de bonito, de feio, sobre critérios que se baseiam, de novo, nos nossos preconceitos, nas nossas tradições, nos nossos hábitos. A atitude científica, pelo contrário, ela não é qualitativa. A gente vai ver que, a partir das ciências humanas, isso vai ser repensado. Mas até aqui, a gente ainda não está falando de ciências humanas, tá? Então, a atitude científica, ela é quantitativa, ou seja, ela vai observar os aspectos que dizem respeito a algo que pode ser mensurado, aspectos numéricos. Lembra quando a gente falou há pouco sobre a ciência querer matematizar, usar o raciocínio matemático, a lógica matemática para se chegar a conhecimentos? Então, a partir da objetividade, também vai se ter uma quantificação, ou seja, vai se mensurar. Então, vai ter que se pensar em quantidades, quais as proporções possíveis entre manga com leite, o que caracteriza um suco de manga com leite? Qual a quantidade de leite e qual a quantidade de manga? Essa manga é polpa ou essa manga foi tirada da fruta? Esse leite é um leite com ou sem lactose? Quais as quantidades, né? Vai se acrescentar açúcar ou não? Então, em quais quantidades? Para a gente fazer um experimento a partir do pensamento e da atitude científica. O senso comum já é qualitativo. Faz mal, portanto é ruim. E isso diz respeito ao quê? Aos sujeitos, às pessoas. A atitude científica, ela é homogênea e o senso comum é heterogêneo. Por que que ele é heterogêneo? Heterogêneo significa diferente. Homogêneo significa igual. O senso comum, ele pode mudar de região para região. A gente pensa num país como o nosso, o Brasil, ele é um país continental. Então, às vezes, algum hábito em algum lugar do Brasil pode ser muito diferente em outra região. Às vezes, não só a forma de falar, não só a maneira como as pessoas se relacionam, mas inclusive o conhecimento que elas têm sobre as coisas. Então, esse conhecimento ele é heterogêneo, ele é diferente. A ciência, o conhecimento e a atitude científica, ela não é heterogênea, ela é homogênea. Ou seja, para se pensar, por exemplo, se fazer uma vacina, o método científico para se elaborar uma vacina é o mesmo que no Brasil, é o mesmo que na China, é o mesmo que na Europa, é o mesmo que nos Estados Unidos, é o mesmo que na África, porque a atitude científica é homogênea, tem as mesmas características, ela não muda de região ou de pessoa para pessoa. O senso comum, ele é individualizador e a atitude científica, ela é generalizadora. Por exemplo, quando eu disse, porque minha avó falou que um parente
quase morreu tomando suco de manga com leite. Ela está o quê? Olhando para um indivíduo, porque aquela pessoa, sabe-se Deus quem, quase morreu tomando manga com leite. A gente pode pensar também nas fake news relacionadas à vacina. Um suco de 3 limões, né? O limão siciliano, Tahiti e o limão, sei lá, siciliano, Tahiti e pensa aí, no limão cravo. Então, juntando esses três limões, você tem um instrumento poderoso para combater a Covid-19. É fake news, mas usando como exemplo. Por que que alguém vai dizer que isso deu certo? Porque é um conhecimento subjetivo, qualitativo, heterogêneo, mas também é individualizador porque deu certo com aquela pessoa. Mas não é que deu certo. Aquela pessoa teve aquela experiência dizendo: Ah, comigo eu tomei e nunca peguei Covid. Ou seja, ela individualiza. E a atitude científica não é individualizadora. A atitude científica ela é generalizadora. Ou seja, uma vacina não pode funcionar só com uma pessoa. Ou seja, parte do princípio que você precisa ter uma amostra de milhares e milhares de pessoas para entender todas as possibilidades de uma vacina, de forma tal que ela possa ser aplicada em vários lugares do mundo, claro, fazendo esse processo de testagem, né, de busca de autorização das instituições, que pedem também uma validação científica, que passa por essa capacidade de generalização desse conhecimento, ou seja, não pode dar certo para uma pessoa só. A atitude científica prevê, controla, mensura, mas pensando sempre em respostas generalistas que possam ser aplicadas a fenômenos não só exclusivos, mas gerais. E aí o senso comum pode parecer meio contrassenso, né? Mas o senso comum ele generaliza, porque esse que é uma diferença muito importante entre o senso comum e a atitude científica. O senso comum ele pega um indivíduo e generaliza, ou seja, se fulaninho de tal em 1956 tomou manga com leite e quase morreu, ou seja, ninguém no mundo pode mais tomar manga com leite, porque aquele fulaninho em 1956 tomou e quase morreu, ninguém no mundo pode ser. Então ele é individualizador e depois ele generaliza. Já a atitude científica, ela busca, através de uma postura objetiva, quantitativa e homogênea, ou seja, focada no objeto, mensurando em todas as etapas os resultados obtidos e com um método que é sempre o mesmo, homogêneo, ela busca generalizar, ela busca abranger o máximo possível de possibilidades para aquele fato, para aquele fenômeno que ela está estudando. E depois ela vai, junto com isso, não só depois, mas junto, ela vai diferenciando. Porque aquilo serve para algumas pessoas, para as outras não. Ou seja, por exemplo, a vacina de Covid-19, ela, num primeiro momento, ela não era, pelo menos não todas, acho que só a Pfizer, ela não tinha uma indicação determinada para as mulheres gestantes. Existia uma questão e com crianças, e com bebês pequenos, né? Com pessoas menores de 18 anos, menores de 12 anos. Ou seja, ela é generalizadora, mas diferencia. Olha, é generalizadora para as pessoas de tal faixa etária até tal faixa etária, mas talvez seja contraindicado para esse. Ou seja, ela generaliza e diferencia. O senso comum, ele individualiza para depois generalizar. Essa é uma diferença muito importante. Até aqui, eu queria saber de vocês. Tá dando para entender? Sim, beleza.
Sim. O professor cortou um pouco aqui. O senso comum, ele faz o quê? Desculpa. Eita, pega. Ele faz o quê de onde? Porque a gente tá falando de senso comum já faz Não, o uma, senso faz uma comum, meia hora. eu não entendi, cortou. Ixi, mas cortou quantos minutos? Cortou agora, você acabou de falar. Ah, então eu vou repetir o que eu acabei de falar, tá? Vê É se é isso, é isso. isso. Tá? Porque a gente tá falando de senso comum uma meia hora. Aí se eu tiver que repetir tudo, eu falei, vixe, Não, não, lascou-se. é o que você acabou de falar. Tá. O senso comum, ele primeiro individualiza para depois generalizar. Por exemplo, individualizar é pegar num indivíduo só e generalizar é aplicar para todo mundo. Então, vou pegar o exemplo. A minha avó disse que um primo de segundo grau, sei lá, de quinto grau, não sei. Estou inventando essa história, ninguém me contou, mas ela seria bem possível. De que um primo de segundo grau tomou em 1956 um suco de manga com leite e quase morreu. Então, ela está o quê? Individualizando, para justificar uma verdade que é do senso comum, que é subjetiva, que é qualitativa e é heterogênea, porque pode ser que outros lugares do mundo não tenha manga, então não tem essa questão de manga com leite. Ela é uma questão talvez mais brasileira em outros países tropicais, né? Aí a gente vai ter a generalização. Aí ela vai falar assim, então, como fulaninho de tal, em 1956, tomou suco de manga com leite e quase morreu, então é bom que ninguém tome, porque o suco de manga com leite faz mal. Então, primeiro ela individualiza para depois generalizar, entende? Isso o senso comum faz o tempo todo. Agora, Entendi. a atitude científica, ela é oposta nesse sentido. Ela já busca de início generalizar um conhecimento. Então, vamos pensar no desenvolvimento de vacinas. Por que que eu posso tomar a mesma vacina, por exemplo, a Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca, que é usada em vários lugares do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, e tomar aqui no Brasil? Porque a vacina, ela já é feita de maneira objetiva, quantitativa, ela vai mensurando os resultados, vai matematizando toda a experiência. Ela é homogênea porque o método utilizado é o mesmo em todos os lugares do mundo. E ela busca generalizar porque ela busca, já aplicando em milhares de pessoas, né, em determinadas etapas da pesquisa, ela vai tentar ser mais geral possível. Ela não vai falar assim, ah, eu vou aplicar em uma pessoa, se der certo, eu vou aplicar em todo mundo. Não, a ciência não é individualizadora, ela é generalizadora. Então a gente tem que pegar um grupo mais diverso de pessoas, com faixas etárias, com gêneros diferentes, para que a gente possa aplicar num número maior de pessoas. Então eu aplico em 3.000 pessoas, em 10.000 pessoas, mas eu quero aplicar em milhões de pessoas. Então eu já tenho que buscar generalizar. E aí depois, ou junto, é que a atitude científica vai diferenciar. Por exemplo, olha, nós fizemos um estudo para a vacina X em 10.000 pessoas. Só que entre essas 10.000 pessoas não tinham crianças abaixo de 12 anos e nem tinham mulheres gestantes. Então, a nossa vacina, ela não tem comprovação científica, nós não temos evidências do grau de efetividade e dos riscos quando aplicado em crianças menores de 12 anos e em gestantes, em mulheres gestantes, entende? Então, ele busca generalizar, porque busca abranger o maior número possível de possibilidades daquele fenômeno, mas ele diferencia porque entende os seus limites. Percebe que é o oposto? Senso comum primeiro individualiza e depois generaliza. E a atitude científica primeiro generaliza e vai diferenciando, né? Olha, essa vacina, ela é contraindicada para tais pessoas porque nós não testamos com essas pessoas, nós não temos resultados.
que a Andrea falou, né, que vai usar a estatística, sim, a estatística, que é uma disciplina matemática, justamente, que vai surgir no século XIX, principalmente quando começam a surgir as ciências humanas, né, para entender, por exemplo, probabilidade, né, para entender prevalência. Então, são leis possíveis quando você tenta usar uma amostra que seja suficientemente adequada para depois generalizar. Em ciência a gente faz isso. Então, assim, eu não posso estudar 8 bilhões de pessoas. O que eu posso fazer, talvez, é estudar 500, 1000 pessoas num conjunto estatisticamente tão variado que me permita generalizar. Só que ele nunca vai ser tão generalizador, porque todo estudo científico tem as suas limitações. Então, eu sempre vou ter que diferenciar. Eu tenho que apontar os limites do meu conhecimento. O senso comum não se preocupa com isso. Funcionou aqui, vai funcionar em Marte. Então, onde tiver manga e leite no universo, você se afasta. Não importa se é em Vênus ou se é na Alfa de Centauro. Não tome manga com leite porque faz mal. Então, isso é uma característica do senso comum. Seguindo aqui, né, indo já quase para o final da aula, o senso comum ele não investiga a estrutura do acontecimento e ele se admira e se espanta com o extraordinário. Ou seja, ele não vai entender o que tem na manga e no leite que juntos pode fazer mal, e se isso é verdade, e se é verdade, o que tem nessa estrutura desse acontecimento que fez com que alguém passasse mal? Será que tinha alguma coisa naquela pessoa? Será que ela passou mal por conta da manga com leite, ou será que tinha outro elemento naquele dia que fez ela passar mal? E ela se admira e se espanta com o extraordinário, ou seja, as coisas que chamam a atenção, os eventos únicos, são essas coisas que espantam, que causam admiração no senso comum, né? Que vão chamar a atenção, a exceção. Já a atitude científica, ela vai investigar a estrutura do fato estudado. Por exemplo, vai se fazer uma vacina contra a Covid-19, vai se investigar a estrutura de todo o fenômeno. Por exemplo, a, a estrutura genética, né, o genoma do vírus, vai se estudar as possibilidades várias desse, desse, dessa doença, né? Vai se entender como que uma vacina pode ser estruturada para esse vírus, qual a estrutura de uma vacina para os tipos de SARS-CoV, né? Enfim, e ela se surpreende com a regularidade. Então, quando a ciência vê alguma coisa que está acontecendo e ela consegue entender que existe uma regularidade, existe um padrão, é isso que chama a atenção da ciência. Não que a ciência não possa investigar o extraordinário. Sim, ela investiga o extraordinário, mas principalmente a ciência se surpreende com a regularidade. Então, por exemplo, na nossa ciência, que é a psicologia, a gente vai estudar, por exemplo, as psicopatologias, se vocês já não estão estudando. Então, quando a gente estuda as psicopatologias, o que que elas são? São fenômenos de sofrimento mental que se repetem, que têm uma regularidade. Então, quando a gente fala de depressão, existe uma regularidade, existe um desenvolvimento desse tipo de sofrimento, desse transtorno do humor, que pode ser compreendido, justamente porque ele é regular, porque ele se repete. Isso chama a atenção da ciência e a ciência então vai estudar esse fenômeno. Já diferente do senso comum, não se preocupa muito com a regularidade, ele se preocupa e se admira mais com o extraordinário. A ciência, por óbvio, então, não é magia, ela não traz conhecimentos por meios misteriosos, a ciência está sempre divulgando a forma e o método como ela chegou
a, aquele novo conhecimento. Por exemplo, se vocês quiserem entender como que foi feito o procedimento científico de uma vacina, uma busca muito simples no Google vai permitir vocês entenderem o passo a passo para o desenvolvimento de uma vacina. Já o senso comum vai olhar para a ciência como se ela fosse uma espécie de magia, né? Como se fosse algo misterioso, algo meio que pode causar admiração, mas pode também causar medo, né? Então, isso explicaria, ou pelo menos apontaria uma possibilidade do porquê que tem pessoas que têm tanto medo da vacina, né? E que criam notícias falsas sobre vacinas, né? Ou conspiração, né? Também, porque é uma coisa assim, coisa, né? Que causa medo, né? E aí as pessoas projetam, não só na ciência, mas projetam no mundo os seus medos e angústias no senso comum. Então, os meus próprios medos e as minhas próprias angústias, eu vou projetar eles no mundo. Então, assim, o meu medo de que alguém morra, eu vou projetar na manga com leite. Eu vou projetar em algum outro evento, o qual eu não consigo explicar. Já a atitude científica, ela vai oferecer que o conhecimento vai libertar o ser humano do quê? Do medo. Então, quando o ser humano, por exemplo, se sente de uma maneira tal que aquilo lhe causa sofrimento, por exemplo, uma pessoa com um transtorno de humor chamado depressão, aquilo pode gerar muita culpa, angústia, medo, uma incompreensão, e que quando, a partir do conhecimento científico, há um psicodiagnóstico, há um diagnóstico médico, a pessoa é liberta do medo daquilo, porque ela agora sabe que aquele evento ele pode ser compreendido não só pelo especialista, mas por ela, e pode ser lidado, pode ser cuidado, né? E por último, o senso comum ele vai se cristalizar em preconceitos. Então, manga com leite faz mal é um preconceito. Agora, a atitude científica ela renova, ela se modifica constantemente. Significa que se eu tenho um conhecimento hoje, pode ser que daqui a alguns meses ele seja diferente. Sejam as tecnologias inventadas, sejam as soluções de medicamentos, de tratamentos, os conhecimentos sobre os confins do universo, sobre o universo quântico, o conhecimento ele vai se modificando e se renovando constantemente. Então a ciência está sempre em pleno desenvolvimento, enquanto o senso comum se cristaliza em verdades que são na verdade, preconceitos. Tá bom, acho que a gente pode vir até aqui, que acho que a gente já desenvolveu bastante, pelo menos as bases. Na semana que vem, a gente começa aqui falando um pouquinho mais sobre atitude científica, né? A minha ideia é que a gente consiga, pelo menos, falar sobre ciências humanas na semana que vem, para que, quem sabe, até a última semana de outubro, talvez a primeira semana de novembro, a gente consiga terminar a ciência moderna e entrar em epistemologia, né? A minha expectativa. Eu vou deixar disponível essa apresentação lá no SEAD Virtual para vocês estudarem. Perguntaram de prova, eu falei no comecinho, talvez você não estava, Ana Carolina, né, assim que começou a aula. Não, tudo bem, mas eu repito. Eu já corrigi a prova de vocês, talvez vocês tenham visto lá as notas lançadas no SEAD Virtual, mas tem a nota ainda do fórum e da prova integrada. Então, eu já o calculei, mas eu não lancei ainda, né?
Então, eu vou pedir para vocês aguardarem, como hoje é o último dia de lançamento, eu vou ter que correr pra caramba ainda, porque eu tenho que lançar. Não, Ana, assim, a gente discutiu isso no. Tá, respira, deixa eu voltar para vocês, assim, né? Para você poder sentar adequadamente na janelinha, né? Alguém vai ter que ceder o lugar. Funciona assim: cada bimestre tem um acordo, e aí o professor, no primeiro dia de aula, define. Talvez você não estava lá, mas é sempre bom recorrer ao representante de sala ou ir perguntando no decorrer do caminho. Funciona assim: cada professor escolhe a forma de avaliação do primeiro bimestre. Aqui na Unib, outras universidades funcionam de forma diferente, mas na Unib, no primeiro bimestre, o professor, a cada semestre, escolhe como ele vai avaliar. Ou seja, tem professores que vão dar provas do bimestre, tem professores que vão dar seminário, tem professores que vão dar trabalhos individuais, em grupo, tem professores que vão dar, sei lá, um monte de atividades diferentes no primeiro bimestre. No segundo bimestre, necessariamente é prova. Aí é a chamada prova regimental. Então, nenhum de nós, agora no segundo bimestre, vai poder dar uma atividade que substitua a prova. A gente vai ter que necessariamente dar a prova. Então, como que funcionou agora a avaliação do primeiro bimestre? Então, vou colocar aqui, ó, primeiro bimestre. Então, vai ser atividade N1, né, sobre fake news, né, mais fóruns, peraí, fake news, valendo 80%, fóruns semana 5 e 7 e 7 valendo 10% e prova integrada valendo 10%. Total de 100%. Então, isso aí foi o que a gente combinou no primeiro dia de aula, no nosso contrato pedagógico, né? Então, a gente teria a atividade N1, que é aquela sobre fake news, valendo 80% da nota, 80% da nota, ela foi dada com antecedência, mais ou menos um mês e meio, não chegou a ser 2 meses, e que vocês podiam fazer individual, em dupla ou trio. Mais 10% juntando a semana 5 e a semana 6 dos fóruns, ou seja, fez lá, deu a resposta em um fórum, 5%, né? Mais 5% da nota. E a prova integrada, que no caso de vocês, como é o primeiro e segundo bimestre, ela vale 10% da nota. Se vocês tiveram um aproveitamento X lá, que eu nunca lembro como é que é o cálculo, vocês têm 10% da nota em todas as disciplinas garantidas. Então, juntando 80% da atividade N1 mais 10%, já são 90%, mais 10%, 100%. Então, eu já fiz o cálculo da nota de vocês, então o primeiro bimestre ninguém é aprovado ou reprovado, mas se você tem uma nota muito baixa no primeiro bimestre, se torna muito difícil você conseguir recuperar isso no segundo bimestre, mas não é impossível. No segundo bimestre, a nossa composição vai ser assim, ó, para quem já estiver preocupado. Segundo bimestre, então a gente vai ter a prova regimental. Ei, Jesus, a digitação aqui. Prova regimental, né?
Não, tô só terminando aqui. Dissertativas. Mais fóruns 3 e 4, além do 10%, né? Ou seja, prova regimental vale 90%, sendo 6 pontos das questões objetivas e 4 das dissertativas. Então, assim, agora eu estou falando de segundo bimestre, ou seja, de amanhã em diante, a gente vai ter a prova regimental, que todas as disciplinas vocês vão ter prova regimental, que é a da semana de provas, que vai ser na primeira semana de dezembro, muito provavelmente. Tirando essa prova regimental, vocês vão ter os fóruns que vão acontecer, se eu não muito me engano, em novembro. Então, vocês vão ter 2 fóruns que vai, como a gente teve 2, então é o Fórum 3 e 4, eu confirmo para vocês as semanas com antecedência. Cada um deles vai valer 5%, então juntando, os 2 fóruns valem 10%. Essa prova regimental, ela na verdade vai funcionar assim, ela tem 90%, só que valendo de 0 a 10, 6 pontos são para as questões objetivas e 4 para as 2 dissertativas. Só que o que a gente decidiu fazer nesse período de pandemia, né? A prova regimental, geralmente, ela é tudo junto. Quando a gente voltar, provavelmente semestre que vem para a vida presencial, vocês vão ter um dia de prova que vocês vão fazer todas essas perguntas numa tacada só. A gente decidiu, para ficar um pouquinho mais ameno, que essas 6 perguntas vão ser feitas na semana de prova. Então, vocês vão ter lá 1 hora para fazer 6 perguntas de múltipla escolha. E as perguntas dissertativas vocês vão fazer na semana anterior. Entenderam? Então, vocês vão ter 1 semana para fazer as 2 perguntas dissertativas. E no dia da prova regimental, vocês vão fazer só as questões objetivas. A prova regimental, ela tem um peso alto, assim, no primeiro e no segundo bimestre. Depois ela vai diminuindo um pouquinho de peso, mas é 90%. Então, por isso que eu falei que não é impossível você, de repente, teve uma nota ruim no primeiro bimestre e recuperar no segundo. Mas eu entendo que ao contrário é mais simples, né? Você ter uma boa nota no primeiro bimestre para não depender tanto da prova regimental. Mas não é impossível. Dá para resolver isso, tá? Estudando, né? Participando das aulas, lendo. Mas pelo que eu lembro, acho que ninguém teve um desempenho muito ruim, não. Assim, eu acho que a nota mais baixa que teve da avaliação da atividade N1, acho que foi 6,5, porque a pessoa entregou um trabalho muito aquém do que foi pedido. Assim, a pessoa não seguiu os passos que foram solicitados. Mas, em geral, vocês tiveram todos notas muito boas, tá? Aí vocês pensam, fizeram a prova integrada e participaram dos fóruns, então, no geral, vocês tiveram uma nota boa. Ah, professor, não fiz a atividade nenhum. Então, aí complicou. Porque se você não entregou, 0 é 0. Não tem como avaliar. Entende? Agora, eu acho que não foi o caso de vocês, não. Acho que todos vocês entregaram, então tá tranquilo, tá? Então, assim, resumindo, não tem prova. Primeiro bimestre comigo não tem prova. Vai ter no segundo necessariamente. Tá bom? E aí, semana que vem, a gente continua desse ponto. Agora nós estamos na ciência moderna, para nós nos apaixonarmos e depois nos decepcionarmos e voltarmos depois a nos apaixonarmos por ela de novo.
um turbilhão de emoções. Que a ciência é assim, a gente sente, nossa, que legal, depois a gente, nossa, que raiva, e depois, tá, mas é muito legal. Porque a gente precisa fazer uma ciência que seja diferente da ciência que foi feita principalmente na primeira metade do século XX. Uma ciência que se envolveu com uma busca de poder desenfreada e que trouxe muito sofrimento para a humanidade. A gente tem que resgatar um fazer de uma ciência que busque qualidade de vida, que busque valores éticos. E a psicologia tem um papel fundamental nisso, né? Então, bem-vindos à batalha. Bem-vindas, né? Então é isso, gente. Então, obrigado aí pela permanência, Vanessa, Dulcineia, Perla, Marielle, Luzineide, Andréia, Beatriz, Chiara, Elisângela, Cris, Luana, Ana Carolina, Elisângela Lima. Tá? Bom descanso para vocês, um bom trabalho que vocês forem fazer e a gente se vê semana que vem. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada.